Graça e paz, amém? Deus é bom? O tempo todo? Gente, vocês estão felizes com Jesus? Amém. Cadê a igreja avivada que vai morar no céu? Gente, depois que eu aprendi que o corpo que está vivo reage, não fica mais parado no culto não, gente. Fica não, porque crente avivado não fica parado no culto. A gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia. Se tiver vontade de levantar, levanta, não se importa com o outro não, amém, gente? Vamos ser um corpo vivo de Cristo na terra, amém? Cheio do poder do Espírito Santo, amém? Tem gente cheia do poder do Espírito Santo nesse lugar? É isso aí, gente, o povo de Deus é avivado. Aleluia, glória a Deus. Então deixa eu ver aí, né, na hora que vou colocar o tema aí da palavra que o Senhor ministrou no nosso coração. Que Deus continue abençoando a sua vida, Sávio, cada vez mais, no nome de Jesus. Então, gente, hoje o Senhor trouxe uma palavra para ministrar no nosso coração. Nós estamos no mês de junho e nesse mês nós estamos orando como igreja, jejuando e orando 30 dias para que muralhas caiam. Quem está participando aqui da oração? Quem tem vindo? Eita glória! Vou te dizer, eu não consigo vir todo dia, mas eu marquei o horário e eu faço na minha casa todos os dias. E tem sido o céu na terra, então não é desculpa não, gente. Você não consegue vir porque não tem transporte, porque faz na sua casa, faz aonde você estiver. Porque Deus, Ele está em todo lugar. Ele não vai só agir aqui na igreja, Ele também vai fazer com que muralhas caiam na sua vida com o seu posicionamento, amém? Você crê nisso? Então nós vamos falar hoje sobre a manifestação do poder de Deus, amém? E como nós estamos no mês falando de oração, eu não podia deixar de falar de oração, até porque quem fez carisma sabe que eu dou aula de oração. Amo orar. Quem ama orar aqui? Quem quer amar orar? Amém? E gente, vamos aí. Quem quer amar orar, gente? Glória a Deus. Nós precisamos amar orar, gente, porque a oração é algo essencial na nossa vida. É tão essencial que lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, vai dizer que Jesus estava orando. E depois que Jesus termina de orar, imagino como era a oração de Jesus. Quem quer saber, lê João 17, ali é a oração de Jesus. E aí um discípulo chega para Jesus e fala assim: Senhor, nos ensina a orar. Porque João ensina aos discípulos dele a orar. Então a gente também quer que o Senhor nos ensine a orar. E quando eu estava estudando para ministrar a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, hoje o Senhor falou assim: mas o maior desafio e a maior necessidade da geração atual não é aprender a orar. Eu falei, mas como assim, Espírito Santo? Não é? Ele falou assim: não, o maior desafio, a maior necessidade dessa geração é entender a importância da oração na vida de um filho de Deus. Porque só quando eu entender a importância da oração, porque eu preciso orar, é que eu vou buscar aprender a orar. Porque nós só vamos estudar aquilo que para nós é necessário. Não é verdade? Então é sobre isso que nós vamos falar. Dessa importância, dessa necessidade. Pergunte para o irmão que está do seu lado: você sabe por que devemos orar? Responde para ele aí. Você já respondeu? Mas também fala para ele também por que você acha que é importante orar. Por que nós devemos orar? E é por isso que os discípulos pediram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar, porque eles entendiam que a oração, gente, ela precisa ser vista na nossa vida como uma necessidade básica, assim como dormir, comer. Porque nós fomos feitos para orar. Assim como o Salmo diz que todo ser que vive louve ao Senhor, todo ser que tem vida precisa orar. E aí eu te pergunto, o que é oração?
A maioria das pessoas... Eu estou te perguntando, gente. O que é oração? Falar com Deus. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Mas eu vou te dizer que não é só isso. Isso é muito pequeno. Diante do que é oração. Vocês já perceberam? A gente não sabe a importância de orar, como muitas vezes a gente não sabe o que é oração. Oração é muito mais profundo do que eu dizer que é simplesmente eu falar com Deus. Porque se fosse simples assim também, a gente fazia. Porque eu sei que muitos de nós temos muitas dificuldades de orar. Por quê? Porque muitas vezes nós criamos o conceito de que oração eu preciso de uma fórmula, oração eu preciso de um jeito. Tem pessoas que acham que orar e dizer assim, grandioso Deus, soberano, maravilhoso, excelso. E a gente precisa mudar a voz, a gente precisa de uma postura, a gente precisa de tudo para a gente ter esse tempo de oração. Não. Oração é algo muito simples. E eu vou te provar. Aí a gente vai falar sobre a Bíblia, mas eu vou trazer algo para você científico. A neurociência já comprovou que o nosso corpo foi feito para orar. Porque todas as vezes que você ajoelha para orar, ou você junta suas mãozinhas para orar, quem faz isso, o seu cérebro, no córtex frontal, que é essa parte aqui lógica do raciocínio, do entendimento, da compreensão de todas as coisas, ela recebe uma carga maior de sangue, o que faz dilatar os vasos e te dá um pensamento e entendimento melhor daquilo que você está orando e das decisões que você precisa tomar. Então, quanto mais você ora, mais você vai ser uma pessoa apta a tomar as decisões assertivas. Quem te fez foi Deus e Ele já sabia. Por isso que orar é importante. Se quer ser uma pessoa que toma decisões certas, ora. E a gente vai entender por que isso é tão importante e o que é que a palavra vai nos dizer nessa noite. Então, se até a neurociência a gente já comprovou, o que mais que a gente precisa? Se a gente tem a palavra que fala em todo o tempo, orai, orai sem cessar, orai uns pelos outros. Por quê? Porque é importante para nós. Deus está dizendo, Deus quer que nós sejamos um povo que saibamos as decisões certas a serem tomadas. E por que eu preciso orar? E como que eu vou tomar essas decisões? É isso que nós vamos fazer. Porque hoje nós vamos falar sobre alguns princípios que nós precisamos entender sobre a oração e sobre esse ponto que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. E o texto que eu quero ler com vocês está em Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Jeremias, capítulo 9, ou capítulo 29, versículo de 11 a 14. Que vai nos dizer assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Pai, essa é a tua palavra. Tua palavra já foi lançada no nosso coração. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor continue ministrando ao coração dos teus filhos, à mente dos teus filhos. Eu oro nessa hora repreendendo todo espírito contrário, ó Pai, toda voz contrária, que não seja o teu Espírito Santo a fluir no nosso meio. Que a tua palavra ela venha penetrar no nosso coração, como ela já descreve que ela é, ó Pai. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas e discernir o intento do coração. E que a tua palavra, ó Pai, venha não só
entrar no nosso coração, mas ela venha criar raiz, ela venha gerar transformação, ela venha cumprir o propósito para o qual ela já foi lançada na nossa mente, no nosso coração nessa hora. E eu repreendo todo espírito, ó Pai, que queira roubar, ó Pai, a semente do Senhor da nossa mente, do nosso coração, e que a Tua palavra continue impactando as nossas vidas para que nós sejamos transformados, edificados, libertos, ó Pai, restaurados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, quando eu entendo a importância da oração, que eu entendo que eu fui feito, todo o meu ser foi feito para adorar ao Senhor, para orar ao Senhor, e orar realmente é falar com Deus, mas vai além disso. Por quê? Porque nesse texto vai trazer o primeiro princípio para a gente levar isso com mais afinco na nossa vida. Porque no versículo 11, ele vai dizer o quê? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. E ele diz, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o que é que eu preciso entender? Qual é o princípio que eu quero que a gente reflita nessa noite? Deus sabe de tudo. Então esse é o primeiro princípio que você precisa entender. Eu preciso orar por quê? Porque Deus sabe de tudo da minha vida e da sua vida. É Ele que vai saber se o caminho que você está tomando é certo. É Ele que vai saber se a direção que você quer ir é certa. É Ele que vai te dizer se essa sociedade vai se dar bem. É Ele que vai te dizer se esse é o melhor emprego que Ele tem para você. Ele vai te dizer se esse relacionamento vai ser bom para a sua vida ou não. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Então é por isso que eu tenho que orar. Porque sem Ele mesmo diz que nada nós podemos fazer. Então orar é quando eu entendo que Deus sabe tudo e eu quero saber o que Deus sabe ao meu respeito. Eu quero ser direcionada por Ele em todas as coisas. Quantas vezes nós tomamos decisões sem perguntar a Deus e quando a gente dá na cara, o que é que a gente faz? Ah, Deus, porque o Senhor deixou que isso acontecesse? Deus não é gente, porque se fosse, dizia assim, perguntou, problema seu. Verdade ou não? Mas Ele faz o contrário, então Ele está dizendo assim, eu que sei os pensamentos ao seu respeito, então me busca, pergunta a mim, fala comigo. Então eu preciso entender que não é só eu falar com Ele, eu preciso ter um propósito, eu preciso ter uma motivação, eu preciso entender o que eu preciso falar com Deus e por que eu preciso falar com Deus. Porque Ele sabe tudo da minha vida e da sua vida. Ele sabe tudo da sua vida e o Salmo 139 vai dizer isso. O Salmo 139, a partir do versículo 1, o salmista vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Deus sabe o que você pensa. Aí talvez você me diga assim, então se Deus sabe o que eu penso, por que eu preciso orar? Quem aqui nunca pensou isso ou nunca falou isso? Sabe por que você precisa orar e não só pensar? Porque orar não é pensar, orar é falar. E Deus gosta de te ouvir. O maior interessado em te ouvir é Deus. Você ia gostar de ter um amigo que não gosta de falar com você? Você ia se considerar alguém íntimo de uma outra pessoa que não se comunica com você? Não. Então Deus é o maior interessado. Ele é tão interessado em me ouvir e te ouvir, que Ele fez com que o Filho dele morresse na cruz, para que o véu que separava a gente do relacionamento com Ele deixasse de existir, para que Ele pudesse te ouvir. Porque só há intimidade em um relacionamento quando há comunicação. Quando há um diálogo, eu falo e eu ouço. Eu falo o que eu penso e eu quero ouvir do outro o que o outro pensa ao meu respeito. Eu falo o que eu quero dizer para o outro e o outro vai dizer para mim o que ele quer me dizer. Então Ele diz, eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Então a oração é dizer assim, Deus, eu quero saber o que o Senhor pensa ao meu respeito.
Porque muitas vezes a gente quer saber o que todo mundo pensa ao nosso respeito. Mas não buscamos saber daquele que sabe tudo. Eu garanto para você uma coisa. Que se eu colocasse uma mesinha ali do lado de fora e colocasse uma placa assim, eu sei do teu futuro, esse estacionamento não ia caber de gente. Verdade ou mentira? Quantas pessoas vão para videntes, cartomante, lemão? E às vezes nós buscamos aos homens que são falhos, que não sabem. Mas quando Deus está lá prontinho para te dizer assim, eu sei, sabe por quê? Porque antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já existia em mim. Antes de você ser gerado, eu já escrevi a tua história. Então nada melhor do que perguntar ao autor da nossa vida qual é o próximo capítulo. Qual é o próximo passo, qual é o próximo direcionamento. Então Deus sabe de tudo, por isso que eu vou orar. Porque eu sei que na face da terra ninguém sabe tanto quanto Deus ao meu respeito. E Lucas 12:7 vai dizer que Ele sabe até a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça. Imagine o resto. Ele sabe o que a gente pensa antes da gente falar, da palavra vir à nossa boca, Ele já sabe. Então, vamos, gente, ter acesso a isso, vamos desfrutar do que nós temos. Você quer tomar uma decisão? Pergunta a Deus. Você está na dúvida, não sabe o que fazer? Pergunta a Deus. Então, a partir de hoje, entenda, orar é falar com Deus. Falar o que com Deus? Aquilo que está no meu coração. E eu posso fazer isso em qualquer lugar. Eu posso fazer isso qualquer hora. Porque Ele está comigo. Então Ele está dizendo que é Ele que sabe os pensamentos. E nós precisamos buscar nele o que nós precisamos. O segundo princípio é que nós temos livre acesso a Ele. E aí o que é que Ele vai dizer no versículo 12 de Jeremias capítulo 29? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Quem é que ouve pensamento? Deus também não ouve pensamento. Deus sabe. Ele tem o discernimento do pensamento. Mas Ele precisa que você fale. E invocar fala de chamar pelo nome alguém que a gente encontra. É isso que diz no original. Buscar que se manifeste alguém que pode vir ao nosso auxílio. Então Ele está dizendo, clame a mim, me invoque, me chame pelo meu nome. Quantas vezes a gente está no momento de dificuldade, a gente para e diz assim, com quem é que eu vou pedir ajuda? A gente pensa em todo mundo. Depois que as pessoas da nossa vida já não conseguem nos ajudar, e a gente vai para quem? Agora eu vou para Deus. E Deus acaba sendo a nossa última opção. Quando na verdade Ele deveria ser a primeira opção. Eu estou com um problema, a quem eu vou? Aquele que sabe de todas as coisas. E às vezes, nós até pedimos para o irmão. Gente, o que eu vou falar aqui não é errado. Eu posso pedir o irmão para orar por mim. Mas eu não posso depender disso, porque o véu foi rasgado. Mateus 27:51 vai dizer que quando Jesus morre na cruz, o véu que separava o santíssimo lugar do templo, que dava acesso, que só o sacerdote poderia estar, ele foi rasgado e ali nós temos livre acesso ao Pai. E eu posso falar com Ele, eu posso clamar a Ele, eu posso contar com a ajuda dEle, com o auxílio dEle, Ele provê todas as coisas. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos milagres? Porque nós não exercitamos aquilo que nós carregamos. Nós falamos que nós cremos em Deus, mas nós não colocamos em prática a nossa fé.
Por quê? Porque nós ainda não entendemos a dimensão e o poder de Deus que há em nós. Eu tenho livre acesso. Eu posso ir a Ele a hora que eu quiser. Porque agora nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos de Deus e Ele é o nosso Pai. E o Pai está disponível para ouvir o Filho a hora que o Filho precisar. Então entenda, Deus não só sabe tudo sobre você, mas aquilo que nos separava dEle já não existe mais. E aí o véu se rasgou, Jesus morreu numa cruz, porque só assim a gente seria livre do domínio do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. E aí ele falou assim, Deus foi dando jeito em tudo. Deus foi tirando todas as barreiras. Por quê? Porque Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. O maior interessado em se relacionar conosco é Deus. Deus é mais interessado do que a gente. Por quê? Porque Ele disse que se nós ouvíssemos a voz dEle e obedecêssemos, nós comeríamos o melhor dessa terra. Porque quando eu oro a Deus, Deus vai me direcionar em todas as coisas. Quando eu oro a Deus, por mais que eu não tenha, Ele vai prover. Se eu fosse contar para você a minha vida, quem caminha mais perto comigo sabe. Eu teria um livro enorme para contar. Hoje de manhã eu cheguei aqui conversando com a pastora Lidiane. Ela falou assim, qual o milagre de hoje? Eu falei, não, posso te contar mais de um, você quer? Porque viver com Deus é isso, é novidade de vida. É vida em abundância. É a gente se deitar e descansar. É a gente confiar que Ele está cuidando de todas as coisas. Que Ele está no controle de todas as coisas. Então é por isso que é preciso haver essa fé no nosso coração, essa confiança. E às vezes eu confio em todo mundo, mas eu confio mais nas pessoas do que em Deus. E aí eu deixo de desfrutar dessa intimidade, desse conhecimento, dessa proximidade com Ele. E às vezes a gente acha que Deus tem filho predileto, Ele não tem não. Ele tem filhos que quer estar mais perto dEle. Quem aqui quer mais perto de Deus? Amém? Ele levou a sério a sua resposta, hein? Então, 1 João 5, 14. E aí a gente vai entender que Deus, Ele sabe tudo, Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Nós temos livre acesso a Ele para quê, pastora? Para a gente viver o que está aqui em 1 João 5, versículo 14, que diz assim. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso que eu preciso entender que Deus sabe tudo. E se Deus sabe tudo, eu vou para Ele. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Quantas vezes eu fui e orei assim, o Senhor sabe todas as coisas. Então eu preciso saber disso, eu quero que o Senhor me fale. Deus, a tua palavra diz que eu preciso orar a tua vontade. Qual é a tua vontade? E Ele está dizendo que nós precisamos ir a Ele nessa confiança. Eu preciso ir a Ele pedindo na confiança. Deus, o que eu estou te pedindo está alinhado com a tua vontade. Qual a vontade dEle? Eu preciso perguntar para Ele qual é. E aí quando Ele me diz a vontade dEle, eu vou orar e vai acontecer. Ele não vai só te ouvir. Vai acontecer. Amém? O milagre vai acontecer. A porta vai se abrir. A manifestação do poder dEle vai ser revelado. O nome dEle vai ser glorificado. Você vai ser abençoado. E todos vão ver que há um Deus todo-poderoso sobre a sua vida. Amém, gente? É essa a realidade que o Senhor tem para nós. Então, em 1 João, vai dizer isso para nós. Que nós precisamos ter essa confiança.
de que se nós formos pedir alguma coisa segundo a vontade dele, ele vai nos ouvir. Então creia que o Senhor te ouve. Tem muita gente que não ora porque acha que Deus não está ouvindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, abrir um parêntese aqui. Não é porque ele está te ouvindo que significa que ele tem que responder, porque Deus tem vontade própria. Amém? A gente também não pode ser aquele filho birrento, você tem que fazer isso agora. Não, não é assim que funciona. Mas se Deus não te respondeu ainda, eu vou te falar uma coisa. É porque você ainda não está preparado para a resposta. Que uma vez, eu levei alguns anos questionando uma coisa de Deus. E aí ele precisou trazer alguém lá do Brasil para Portugal. E a pessoa não sabia de nada. A pessoa chegou assim para mim: Deus manda te dizer que ele não vai te dizer a resposta, porque a resposta dele vai te deixar mais ansiosa do que a tua pergunta. Mas na hora certa ele vai te responder. Então não é porque ele não está te ouvindo, é porque você ainda não está pronto para a resposta. Mas permanece confiando. A falta de resposta de Deus não pode mudar a nossa fé em quem Ele é. Porque Abraão creu contra a esperança. Porque ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Então o fato de Deus não responder a gente na hora que a gente quer não muda quem Deus é. Mas nos ensina a confiar cada vez mais. Gente, Abraão recebeu a promessa de um filho, aí Deus vai e fala para ele assim: me dá. Vai lá e sacrifica o teu filho. E vai dizer o que o texto? Que Deus estava provando a fé de Abraão. Pronto, eu já vi que você me obedece, independente do que eu te pedi. E muitas vezes Deus deixa a gente nesse lugar de espera, que é para a gente aprender, porque é no lugar de espera que a gente sabe quem Deus é. Porque se Deus desse para a gente na hora que a gente quisesse, a gente não ia confiar nele como a gente precisa confiar. Porque o tempo de espera é o tempo de preparação. Então entenda, se Deus não te respondeu, é porque você ainda não está pronto. E Ele sabe a hora certa de te responder. Amém? Então o primeiro princípio é: Deus sabe tudo. Temos livre acesso a Ele, porque o véu já foi rasgado. Antigamente as pessoas só tinham acesso a Deus através do sacerdote e dos profetas. Hoje ainda temos profetas, mas nós não podemos ficar limitados a isso. Tem gente que não tem vida de oração e está sempre buscando que o outro ore. Só que deixa eu te contar, enquanto o outro ora por você, ele tem mais intimidade com Deus do que você. Então se você precisa de oração, chame a pessoa: ora aqui comigo. Não mande a pessoa orar por você, não. Chama a pessoa e diz assim: ora aqui comigo agora. Me ajuda aqui. Para fortalecer a sua fé e a fé do outro. Amém? Não seja crente 6 horas. Você sabe? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Aí pede a um: vocês oram por mim? Aí pede o outro. Não, gente. Nós temos livre acesso. Nós podemos falar com o Pai. Amém? E o terceiro ponto, o terceiro princípio que eu quero trabalhar com vocês. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. Vamos voltar lá em Jeremias. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Porque nós só vamos pedir ajuda a quem nós sabemos que pode nos ajudar. E às vezes quando nós deixamos Deus para a última opção, é porque ainda não temos a consciência de que Ele é a pessoa mais apta no mundo para nos ajudar. E aí o que é que Ele vai fazer? Ele vai usar as pessoas para nos ajudar. E não as pessoas que vão usar Deus para nos ajudar. E é por isso que Ele está dizendo: me busque. Saiba que eu sei o que eu penso a seu respeito. E me busque.
Saiba que eu posso todas as coisas na sua vida. Então, quando eu sei que tudo que eu preciso está nele, aí Filipenses 4, versículo 19. Estou botando vocês para ler Bíblia hoje, hein, gente? Glória a Deus. Tem que ler, gente. Mas vamos fazer igual o Tiago fala. Não só ser leitor, mas também praticante. Amém? Jesus amado, me ajuda aqui agora. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 19 vai dizer: porque eu preciso orar e buscar a Deus. Vai dizer, e o meu Deus é o seu Deus também? E nós podemos dizer, e o nosso Deus? E o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Porque eu preciso orar, porque eu sei que Deus é o único capaz de suprir todas as minhas necessidades. Não é o meu trabalho, não é o meu patrão, não é ninguém. Ele usa as pessoas. Mas Ele é o único que pode fazer isso. O único. Eu vou contar aqui uma coisa rapidinho, já tenho uns minutos aqui, para você entender como que Deus faz quando você confia em Deus. Eu vim para Portugal, levei 9 meses, questionando a Deus que eu queria ir embora, não queria ficar aqui. E aí eu comecei a dizer para Deus, aí o Senhor está vendo que eu estou ficando sem dinheiro? O Senhor não está vendo que eu estou ficando sem dinheiro? Como é que eu vou ficar aqui sem dinheiro? Não arrumo trabalho, sem dinheiro, o que é que eu vou fazer? Aí ele falou assim, peraí. Levantou uma pessoa lá do Brasil que até hoje eu não conheço, para abençoar a minha vida. Durante quase um ano. Por quê? Porque ele provou para mim que eu não dependo de mim. E que Ele não vai depender das circunstâncias. E Ele não vai nos tirar de onde Ele nos colocou por causa da nossa necessidade, não. Então não adianta você, se tem alguém aqui que está questionando Deus e apresentando para Deus a sua necessidade para ver se Deus muda de ideia. Deus não vai mudar de ideia. Deus vai mudar as circunstâncias, mas não vai mudar de ideia. Porque as circunstâncias não mudam Deus, as circunstâncias mudam a gente. Então entenda que nele nós somos supridos de todas as coisas. E porque eu entendo que nele eu sou suprida de todas as coisas, eu vou orar e apresentar a Ele. E aí Filipenses vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, apresentei ao Senhor as vossas petições com orações, ações de graça, súplica, para que a paz que excede todo entendimento inunde a sua mente e o seu coração, porque você vai apresentar aquele que pode suprir todas as coisas, aquele que sabe de todas as coisas, aquele a quem você tem acesso e você pode falar a hora que você quiser, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. É a esse Deus que você vai orar, é a Ele que você vai apresentar as suas necessidades, crendo que Ele vai fazer. Ele pode fazer no teu jeito, Ele pode não fazer, mas Ele vai fazer o melhor, porque a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Então nós precisamos crer nisso. E aí você diz assim, mas pastora, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 vai nos dizer assim. A gente anda falando esse versículo o tempo todo, não é verdade? Mas está escrito. Está escrito. Se está escrito porque Deus falou. E se Deus falou, vai acontecer, amém? Você crê nisso?
Então, se está escrito, porque Deus falou, e se Deus falou, vai acontecer. E o que é que está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o melhor dessa parte para mim não é esse versículo. O melhor dessa parte para mim é o versículo seguinte, o versículo 10, que vai dizer: mas Deus nos o revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque eu preciso orar, porque o Espírito Santo vai revelar para mim o que o meu olho ainda não viu, o que o meu ouvido não ouviu e jamais chegou ao meu coração, e Deus preparou para mim, eu quero viver, então eu vou orar para que o Espírito Santo me revele. Por isso que eu preciso orar, para entender o que Deus tem para mim. As bênçãos que Deus tem para mim. Efésios vai dizer que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões em Cristo Jesus. Então o que é que eu preciso fazer, pastora? Deus já te abençoou. Isso aí Ele já está dizendo que já está declarado. Ele não está dizendo que Ele vai te abençoar. E aí eu preciso orar e dizer: Espírito Santo, revela para mim qual a bênção que Deus tem para hoje. Espírito Santo, revela para mim qual o que Deus pensa ao meu respeito. Espírito Santo, revela para mim quais os planos que Deus tem para mim nessa cidade. Qual o plano que Deus tem para mim nesse trabalho. Qual o plano que Deus tem para mim nesse ministério. Qual o plano que Deus tem para mim aonde eu estou. Porque a tua palavra diz que o Senhor vai revelar através do Espírito Santo. A melhor oração é aquela quando você usa a palavra. Porque Deus, Ele vela pela palavra dEle. Se Ele falou, Ele vai fazer. Então nós precisamos viver nessa realidade, gente. Amém? E aí o último ponto. O pessoal do louvor já subiu, né? E o último ponto, eu quero que esse ponto você brade para que o céu te ouça. Primeiro ponto, Deus sabe de tudo. Nós temos livre acesso a Ele a hora que a gente quiser. Nele nós temos tudo que nós precisamos. E o último princípio, a oração, é a declaração da manifestação do poder de Deus através da sua boca. Você não ouviu isso, não? Eu vou repetir. A oração é a declaração da manifestação do poder de Deus através das suas palavras. Porque quando você ora com autoridade, quando você ora entendendo para quem você está orando, não há nada que possa impedir que a manifestação do poder de Deus aconteça. E eu vou te provar isso na Bíblia. Vamos lá em Efésios 1, Efésios capítulo 1. Eu quero que você chegue em casa e você leia esse versículo e medite nele. Vai dizer assim, a partir do versículo 18. Iluminados os vossos corações, para que saibeis qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com aqueles que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. O que é que esse texto quer dizer para mim e para você? Que nós precisamos pedir ao Senhor para iluminar o nosso entendimento, para trazer luz ao nosso entendimento, para que nós venhamos saber, gente, qual é a suprema grandeza do poder dele que aqui está em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que está em nós, e nós precisamos exercitar esse poder. É o mesmo poder que estava nos discípulos, é o mesmo poder que fez Jesus fazer milagres. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele tire de nós tudo aquilo que nos impede de desfrutar dessa verdade. Se coloque de pé no seu lugar.
Então, quando essa palavra diz que nós precisamos entender a grandeza do seu poder, com que nós cremos, segundo a eficácia da força do seu poder em Cristo Jesus. No capítulo 3, ele vai dizer, de Efésios, ele vai dizer, Efésios capítulo 3, versículo 20, vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em Jesus. É isso? Segundo o poder que opera nos anjos, é o segundo poder que opera em nós. Quando eu entendo que Deus sabe de tudo, quando eu entendo que eu tenho livre acesso a Ele, quando eu entendo que nele eu tenho tudo, eu preciso entender que a minha oração, ela tem esse poder. Ela tem esse poder para mover os céus, ela tem esse poder para muralhas caírem, ela tem esse poder para que mudos falem, para que cegos vejam, para que paralíticos andem, para que enfermos sejam curados, para que toda a potestade ela dissipe, para que a casa tenha paz, para que Satanás não tenha domínio sobre o seu lar, porque dentro de você há um poder, dentro de você há uma autoridade. Feche seus olhos e comece a pensar nisso. Comece a pensar que o Espírito Santo está querendo trazer sobre o teu entendimento essa verdade. Há um poder dentro de você. Alguns dias atrás o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Ele falou assim: como que vocês querem que eu cure se vocês não oram? Como que vocês querem que eu liberte se vocês não oram? Então o Espírito Santo está te convidando agora para você trazer à memória aquilo que é um desafio para você. Eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei se o seu desafio é a enfermidade, eu não sei se o seu desafio é a falta de trabalho, é o desemprego, eu não sei se o seu desafio é a sua família que ainda não aceitou Jesus, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe e Ele está nesse lugar. Ele quer te levar ao nível mais elevado de oração, de intimidade com Ele. Ele quer te mostrar quem Ele é através da manifestação do poder dEle na sua vida. Comece a orar no seu lugar. Comece a falar. Esqueça o irmão que está do seu lado. Ele está nesse lugar e Ele quer ouvir a sua voz. Como nós lemos, invoque a mim, clame a mim, busque a mim de todo o coração. Eu vos ouvirei. Ele quer te ouvir, Ele quer te ouvir, Ele quer que você apresente a Ele a sua necessidade. A partir de hoje, entenda que Ele é a primeira pessoa a quem você deve recorrer diante das suas dificuldades, diante dos seus desafios, diante dos seus empecilhos, diante das suas dúvidas, diante de todos os problemas que você tem. Entenda que Deus, Ele pode todas as coisas. E eu te desafio a partir de hoje a você fazer orações ousadas. Diga: Senhor, eu aprendi através da tua palavra que há uma manifestação do teu poder em mim. E eu quero desfrutar dessa verdade. Eu quero viver nessa atmosfera. Eu quero viver essa realidade na minha vida. Porque não há nada melhor quando nós vivenciamos isso, nós oramos e nós vemos a manifestação do poder de Deus, a manifestação dele visível através daquilo que nós oramos. E o Senhor está nos chamando para esse lugar de dependência, por saber quem Ele é e aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Tiago vai nos dizer que Elias, e é interessante que Tiago ele deixa claro, Elias, homens com as mesmas nossas limitações, ele orou para chover e choveu. Ele orou para parar de chover e parou de chover. E o mesmo Espírito
que agiu na manifestação do poder de Deus através de Elias, é o mesmo que está em mim e está em você. Nós só precisamos crer e nos posicionar e entender que há um poder nas nossas palavras. Há um poder sendo liberado quando você ora. Então, a partir de hoje, não deixe que Satanás te impeça de exercer esse poder. Pai, eu oro a Ti, Senhor, nessa hora, no nome de Jesus. Eu te apresento cada vida aqui presente. Eu te apresento, Pai, essa palavra. Pai, eu oro a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha inquietar o coração dos meus irmãos, para que essa verdade, ó Pai, ela venha fluir no coração deles. Eles entendam, Pai. Ilumina os olhos do entendimento de cada um deles, para que eles entendam, ó Pai, que há um poder fluindo. Há um poder do Teu Espírito, ó Pai, que nos impede de pecar. Há um poder do Teu Espírito, ó Pai, que nos tira todo o nosso cansaço quando nós temos que orar. Há um poder do Teu Espírito, ó Pai, que opera em nós, que desaba, Pai, que nos chama, ó Pai, para esse lugar de intimidade, esse lugar, ó Pai, de relacionamento genuíno com o Senhor. Então, ora a Ti, ó Pai, para que cada um que está nesse lugar e cada um que está ouvindo essa palavra, onde quer que esteja, seja tocado pelo poder do Teu Espírito e a vida deles sejam transformadas. Eles venham entender, ó Pai, que a oração é algo essencial na nossa vida, porque se nós queremos ver a manifestação do Seu poder, um dos meios, ó Pai, ou um dos principais meios da manifestação do Teu poder é a oração. Os discípulos, Pai, estavam em Pentecostes. E a manifestação, ó Pai, eles foram cheios do Teu poder enquanto eles oravam, ó Pai. Por isso, leva a Tua igreja, ó Pai, ao nível mais elevado de oração, ao nível de entendimento, ó Pai, da importância da oração para as nossas vidas, porque as orações, Pai, elas quebram barreiras. Orações, ó Pai, ela liberta cativos, as orações libertam oprimidos, ó Pai. Nós queremos viver essa realidade. Por isso eu te apresento cada vida que está nesse lugar nessa noite, cada necessidade, ó Pai, que há no coração dos Teus filhos. E eu te peço, Espírito Santo, da mesma forma como o Senhor tem se revelado a mim, da mesma forma como eu tenho tido experiências sobrenaturais com o poder do Senhor, ó Pai, agindo através da minha oração, eu te encorajo, Pai. Eu peço que o Senhor encoraje os Teus filhos. Vai tocando na mente, ó Pai, no coração dos Teus filhos nessa hora, em nome de Jesus. E repreendendo, ó Pai, todo espírito contrário que quer impedir os Teus filhos de ir para esse lugar de adoração, para esse lugar de intimidade, de rendição da Tua presença. Porque eu quero ver, ó Pai, a Tua igreja, Senhor, vivendo o sobrenatural e o extraordinário que o Senhor conquistou na cruz por nós. Porque a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Leva a Tua igreja, ó Pai, a esse nível de intimidade, de relacionamento e de oração, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E nessa noite eu queria saber se entre nós tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que quer viver essa realidade de novidade de vida, que quer saber o que a palavra disse, o que o Senhor pensa ao seu respeito. Se você quer ter uma vida de oração, você entendeu que a oração ela vai te levar a um lugar de tomar decisões assertivas, mas você ainda não fez essa entrega a Jesus e você quer que Ele entre no seu coração e Ele te ajude nessa jornada. Você ainda não disse: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. E você nessa noite quer caminhar com Ele, quer entregar a vida para Ele e quer viver essa realidade com que eu falei, a palavra falou nessa noite. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez essa oração, que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa noite? Tem alguém aqui? Se não tem, tem alguém que estava longe dos caminhos do Senhor, mas nessa noite o Senhor te trouxe para esse lugar.
E aqui Ele falou no teu coração: volta. Volta ao lugar do primeiro amor. Volta ao lugar de relacionamento comigo, de intimidade comigo. Ele ministrou no seu coração. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nesse lugar que hoje decide voltar para o Senhor? Amém. Então significa que todos aqui somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor. Eu te desafio aí para sua casa hoje. E você se desafiar a não aceitar mais ter uma vida de oração como você teve até hoje. Porque Deus quer manifestar o poder dele através da sua vida. Deus quer se revelar a você através das suas orações. Deus quer que quando você ore, você vê as coisas acontecerem. É essa atmosfera que o Senhor quer te levar. Não importa quem você é. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ter um ministério, você só precisa entender que você é filho. E todo filho tem esse poder dentro dele. Porque João vai dizer que ele, todo aquele que nele crê, recebeu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Quando você creu em Jesus, o poder de Jesus entrou dentro de você e mudou sua identidade e te fez filho, filha de Deus. E isso, gente, é um privilégio para nós. E eu preciso viver essa vida de filho, de filha. Então não aceite ter a mesma vida de oração. E se tem alguém que tem dificuldade para ter uma vida de oração, procure com qualquer um de nós pastores. Nós vamos te ajudar. Nós vamos caminhar com você. Mas nós queremos que você viva nessa atmosfera. Amém, gente? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome por aquilo que o Senhor fez nessa noite. Eu creio, ó Pai, que a tua palavra foi semeada e eu acredito, ó Pai, que ela não voltou para ti vazia, sem cumprir o propósito para o qual ela foi lançada na nossa mente e no nosso coração. Pai, eu creio e declaro, ó Pai, de uma forma profética, que eu verei essa igreja avivada na oração. Pai, eu verei ainda, ó Pai, os cultos sendo fervorosos de oração, porque os teus filhos, ó Pai, eles já virão da casa deles, cheios do poder do teu Espírito, porque eu declaro que o Senhor está nos levando, o Senhor está nos chacoalhando nessa noite, ó Pai. Não nos deixe, Espírito Santo, nos conformarmos com a vida de oração que nós tivemos até hoje, mas que o Senhor nos leve ao nível mais profundo de oração com o Senhor, Pai, no nome de Jesus. Nos leve em paz para as nossas casas. E Espírito Santo, inquieta o nosso espírito a orar-te, a te buscar e a conhecer quem o Senhor é. Abençoa os teus filhos, ó Pai. Nos leva debaixo da tua mão poderosa, nos guardando, nos livrando de todo mal, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Libere uma palavra abençoada sobre a vida dele. E fale para ele assim: a sua vida de oração não pode ser a mesma. Amém. E você que está nos assistindo, que Deus te abençoe, te visite onde você estiver e transforme a sua vida de oração em nome de Jesus.